Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Conecta. Hoje, segunda-feira, 6 de maio de 2024. Informações em primeira mão de Catanduva e toda a nossa região. Já está aqui Felipe Vital com muitas novidades. Olá, Marcão. Muita Olá coisa a todos. rolou nesse final de semana, Nossa, né? bastante, hein? Não faltou show, apresentação, muitas notícias. Apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Sidney Magal, muita Sidney coisa. Magal, que levou muita gente pra praça. E muita, hein? Da Matriz. Eu moro pertinho da praça, dá pra escutar de casa. Entrou no rebolado dele? Oh. Eu tinha certeza. Então vamos lá, Marcão. Eu sabia que você não ia perder essa oportunidade. Ah, Sidney Magal, né? Não é sempre que a gente vê, né? A minha avó veio de Taquaritinga pra ver, foi o quarto show dela. E o velhinho tá com energia, em né? forma. Tá em Beleza. forma. Falar um pouquinho sobre os destaques do dia. A Arca recebeu um vagão histórico da Rumo. Um evento bem marcante para Você sabe que já começou a virar ponto de atração. Sem dúvida alguma. Muita gente visitando, embora ainda ele deva passar por restauração, as mudanças que vão ser feitas, mas acredito que acertaram em cheio trazendo esse vagão. Já tem um encontro de antigomobilistas bem popular aqui na cidade já há alguns anos, né? A Estação Cultura passa por reforma. É importante a gente manter sempre a história em dia, né? Bem conservada. Muita gente um faz ponto de visitação, encontro, então muita gente que se interessa pela cultura, e eu acho que nada melhor do que dar esse conforto a quem procura a Estação Cultura. Exatamente, Marcão. E hoje é dia de futebol, dia de arquibancada aqui no Conecta. O meu Santos joga só à noite hoje. Só à noite. O meu Palmeiras venceu. Como sempre. Como sempre. Começa agora mais uma edição. A Estação Cultura Deca Ruete está passando por reformas parciais, com foco no salão de exposições, na área da antiga estação rodoviária. A obra, conduzida pela Devel Construtora, vencedora do processo licitatório com valor de R$ 697.200, tem previsão de conclusão até 16 de julho. O contrato foi firmado em 13 de março, com ordem de serviço emitida 5 dias depois. Até o momento, a empresa já recebeu R$ 41.100. A reforma abrange diversos setores do prédio, como salas das oficinas culturais, de dança e de música, além de intervenções para tornar o edifício histórico mais acessível. Entre as melhorias previstas estão a recuperação da estrutura de cobertura, portas, janelas e sanitários, incluindo pisos, azulejos, cerâmicas, louças e forro de alvenaria, substituição de revestimentos, pintura e revisões hidráulica e elétrica. A Arca, Associação de Antigomobilistas da região de Catanduva, organizou uma operação no mínimo inusitada para transportar e instalar um icônico vagão de passageiros no Parque do Aeroporto. Este vagão, uma doação da concessionária Rumo, se tornará o novo lar da associação, que é dedicada à preservação de veículos clássicos que marcaram época. A tarefa demandou uma logística complexa envolvendo caminhões e guindastes para movimentar essa relíquia de 62 toneladas e 25 metros de comprimentos. O vagão, fabricado nos anos 50, é uma raridade, com apenas 2 unidades no mundo atualmente. Será restaurado e incorporado ao rico patrimônio ferroviário brasileiro. A ação contou com a presença do secretário de Administração e Comunicação, Richard Casal, que acompanhou de perto cada etapa dessa instalação. Confira o vídeo. Quinta-feira, 2 de maio, eu estou aqui na Praça do Aeroporto para dar uma notícia maravilhosa para Catanduva. Acaba de chegar em nossa cidade um antigo vagão de passageiros, fabricado na década de 50, pesa 62 toneladas e tem 25 metros de comprimento. Só existem 5 desses vagões no mundo. Um está em Campinas, no Museu dos Ferroviários, e outro aqui em nossa cidade. Esse vagão foi trazido pelo pessoal da Arca, Associação dos Carros Antigos. Ele vai ser instalado numa área cedida pelo Padre Oswaldo aqui na Praça do Aeroporto e vai virar um ponto turístico em nossa cidade. Tem uma grande estrutura aqui para trazer esse vagão, não foi fácil, mas vai ser
uma grande atração para a nossa cidade. Catanduva vai virar referência nacional mais uma vez. Catanduva, no primeiro trimestre desse ano, contabilizou 225 furtos e 14 roubos. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, em comparação ao mesmo período do ano anterior, houve uma diminuição desses índices. Em janeiro foram registrados 90 furtos, seguidos por 63 em fevereiro e 72 em março. Quanto aos furtos de veículos, houve um total de 25 casos, sendo 6 em janeiro, 16 em fevereiro e 5 em março. Os roubos apresentaram queda, com 7 casos em janeiro, 4 em fevereiro e 3 em março. Outros dados revelam 142 casos de lesões corporais dolosas e 99 casos de lesões corporais culposas por acidentes de trânsito. Quanto aos estupros, todos foram classificados como de vulnerável, quando é feito contra pessoas que não podem se defender, totalizando 10 casos nos 3 primeiros meses do ano. Em decisão publicada na última quinta-feira, dia 2 de maio, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformulou a última decisão emitida pela juíza de primeiro grau de Catanduva, Maria Clara Schmidt de Freitas, que havia extinto o pedido de autores populares sobre a inconstitucionalidade do aumento dos subsídios aos vereadores, que passaria de R$ 7.900 para R$ 16.503,10. Na prática, o TJ de São Paulo reformulou a decisão apontando que há legitimidade, concluindo que o processo agora volte para a primeira instância e siga seu rito normalmente. Voltamos em 1 minuto com mais informações aqui no Jornal Conecta. Falando agora sobre a região, o Tribunal de Justiça determinou que o estudante suspeito de atropelar e matar uma jovem de 20 anos em janeiro de 2023 não será levado a júri popular. O acusado, João Pedro Silva Alves, de 24 anos, enfrentará julgamento por homicídio culposo e lesão corporal culposa, conforme a decisão do relator Amable Lopes Soto. O caso ocorreu em uma estrada entre São José do Rio Preto e Cedral, quando Stephanie Ferreira Medina foi atingida pelo carro. João Pedro foi encontrado horas depois do incidente e a Justiça inicialmente havia aceitado a denúncia por homicídio doloso duplamente qualificado. No entanto, a decisão do relator converteu o crime para culposo, argumentando que não havia provas suficientes de intenção de matar. Assim, caso seja condenado, João Pedro enfrentará a pena de 2 a 4 anos de prisão. O Ministério Público não se manifestou sobre a possibilidade de recorrer da decisão. O Ministério Público denunciou o homem de 44 anos suspeito de matar a companheira de 25 com tiros na cabeça. O crime ocorrido em Bálsamo no dia 3 de abril e foi classificado como homicídio duplamente qualificado por feminicídio e motivo torpe. Fernando Rodrigues da Silva é apontado como o autor do crime, que vitimou Beatriz Ribeiro Rocha Freitas, com quem mantinha um relacionamento há 5 anos e tinha um filho de 2. A denúncia foi emitida na última terça-feira, dia 30, pelo promotor Érico de Stephanie. O governador Tarcísio de Freitas enviou à Alesp a proposta de salário mínimo paulista para 2024, estipulando um valor de R$ 1.640. Isso representa um reajuste significativo, com um aumento acumulado de 27,7% em relação ao piso estadual de 2022. A proposta supera o salário mínimo federal em 16,1%, que é de R$ 1.412.
Essa medida marca o segundo ano consecutivo de reajuste acima da inflação, mantendo uma tendência de aumento real em relação aos índices de inflação oficiais, que ficaram em 3,93% nos últimos 12 meses, de acordo com o IBGE. Fique agora com o quadro Arquibancada. Final de semana com muitos jogos, muitos gols, jogos cancelados pela tragédia do Rio Grande do Sul, muita chuva. Por sinal, as arenas do Sul, né, do Grêmio e o Beira-Rio, ou a Beira-Rio, tem uns que preferem de um jeito, outros de outro, né? Estão alagados. Estão alagados. Você vê imagens da arena do Grêmio, é algo assim assustador, né? A gente nunca viu isso, acho que nos últimos anos, nunca vemos nada algo parecido. E a gente fica aqui esperando que as doações continuem sendo feitas, porque o povo gaúcho realmente está passando por uma tragédia sem precedentes, né? Literalmente, Porto Alegre embaixo d'água, o que é muito lamentável. E a gente tem acompanhado, tem visto o desespero e as ajudas, né? A ajuda chegando de todas as partes do Brasil. De clubes de futebol, né? Falando um pouquinho sobre o Inter, necessariamente, o Rocher foi flagrado doando alimentos, né? Ele foi, aliás, flagrado não doando, mas distribuindo alimentos. Ele estava fazendo parte de um evento solidário, ele estava cozinhando lá os alimentos, tudo para distribuir para a população. E uma outra coisa interessante, ia ter um torneio, um campeonato de canoagem, né? Foi cancelado porque a água extravasou, né? A água estava muito alta, não havia nenhuma possibilidade da competição. O que os caras fizeram, os competidores? Eles foram resgatar as pessoas em busca de pessoas que estavam ilhadas. Foi um belíssimo gesto. E não teve a prova, mas teve, acho que merecem Valeu todos, muito mais. Merecem medalhas e troféus pelo bonito gesto. Valeu muito mais. Lembrando que se você é aqui de Catanduva ou da região, os Correios da nossa cidade estão aceitando doações, tá? Você pode entregar lá diretamente, de forma gratuita no Correios, alimentos, roupas, casacos, o que for necessário. Acho que é um momento de união, né, para todos nós. Principalmente água, né, material de limpeza. Toda ajuda será muito bem-vinda para os nossos irmãos gaúchos. Bom, feito esse disclaimer, né, inicial, muito necessário, fala um pouquinho de futebol agora nesse final de semana. Esse o quê? Disclaimer. Eu vou sempre aprender. Esse momento. Eu tô sempre aprendendo com essa molecada aqui. Fala um pouquinho de futebol, começando pelo Corinthians, que Nossa, recebeu que o placar Fortaleza. elástico, hein? Nossa, jogaço, né? 0-0. Meu Deus do céu. Dormiu no primeiro e no segundo tempo. O que dizer para Fiel, né? O Antônio Oliveira não vem engatando assim, jogos muito memoráveis para a torcida, digamos assim, né? O Wesley, que é uma esperança do time, também não fez lá um grande jogo. O Breno Lopes, ex-Palmeiras, está no Fortaleza agora, perdeu um gol na cara, impressionante. Então, assim, foi um jogo bem ruim, o Corinthians está lá embaixo da tabela. Parece que não engrenou ainda, né, nesse campeonato brasileiro. A verdade é que eu acho, né, que o Palmeiras ainda não encontrou... o Corinthians não encontrou o caminho do gol, né? Embora tenha dois centroavantes, né? Os dois jogadores que teoricamente jogam na mesma posição, que é o Yuri Alberto, né, que vem sendo contestado pela torcida, pela falta de gols, e também o Pedro Raul, que foi contratado para empurrar a bola para dentro, mas também foi um dos artilheiros do Brasileirão. Está devendo na casa. Né, pelo Goiás, né? E parece que no Corinthians não encaixa. O Corinthians tem jogadores de qualidade lá na frente. Tem o Romero, tem o Yuri Alberto, o Pedro Henrique, que era do Internacional. Tem jogadores bons, mas parece que o time ainda não encaixou. Tudo bem que o Antônio Oliveira começou faz, digamos, pouco tempo, vai. Mas já era para ter mostrado algum resultado. Na verdade, a gente percebe, Felipe, que não é o problema de técnico, não é o técnico o problema do Corinthians, é o elenco que é fraco, né? O elenco é fraco. As contratações que foram feitas não deram ainda o resultado esperado e não sabemos se vai dar, né? Então tem isso. E um outro jogo que o Vitória perdeu. O Vitória não teve vitória. E aliás, São Paulo... se a gente fala que o Corinthians ainda não se encaixou direitinho ali com o Antônio Oliveira, o Zubeldia, por outro lado, está invicto no São Paulo.
Foram 4 jogos até agora, desde que ele assumiu o tricolor paulista, 3 vitórias e um empate. Empate contra o Palmeiras, num clássico, inclusive. Eu tive acompanhando, assistindo esse jogo, eu percebo assim que o Zubeldia ele vai mudando o time de acordo com a necessidade, com o andamento do jogo, né? E quando o Vitória, desculpa, teve uma expulsão, ele se aproveitou e logo ele já fez umas Foi mudanças. bem no começo, condicionou bastante a partida. Que deram um resultado esperado, né? O Luciano fazendo 2 gols, ele agora é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, né, com 2 gols. E o William do Vitória acabou diminuindo ali ainda no primeiro tempo, mas depois o Ferrarese fez um golaço, um zagueiro que fez um golaço. Gol de atacante. Gol centroavante. Gol de atacante. A bola sobrou na área, ele limpou o zagueiro e só deu uma bicudinha pro fundo da rede. Foi um golaço. Torcedor, quem está assistindo, quer ver gol, a rede balançar. Exatamente. Tem? Temos. Opa. Vamos então. Felipe, eu vou ser sincero para você, eu confesso que cheguei a dizer o seguinte na rodinha de amigos que a gente estava assistindo, o Cuiabá e o Palmeiras, não torço mais contra o Palmeiras. Não dá mais, né? Não dá mais. Chega de... Mas só agora você se tocou? Não, chega de dar murro em ponta de faca, né? Eu fico torcendo e... Não pelo perde. amor. Não, eu resolvi, agora já está decidido, eu só vou torcer pelo meu Santos. Tá certo. Pro Santos ganhar, Tá que certo. joga agora daqui a pouco, joga hoje, né? Hoje, segunda-feira. Contra o Guarani. Contra o Guarani. Acho que o Palmeiras, assim, não vem mostrando aquele futebol plástico muito bonito, né, dos últimos anos, principalmente de 2022, que jogou muito bem, levou de ponta a ponta o Campeonato Brasileiro, mas não perde, né? O Palmeiras é impressionante, ele não perde. Quando parece que o jogo já está decidido, não foi o caso de ontem, contra E o Cuiabá, interessante que é muito fraco, né? O interessante de ver no Palmeiras que as mudanças, elas surtem o efeito positivo, né? Sim. O time está mais ou menos jogando um futebol até aceitável, de repente ele faz as trocas, o time parece que aí engrena, né? Tanto é verdade que a entrada do Estevão mexeu completamente. Com o comportamento do time, né? Tanto pelo pênalti sofrido, quanto pela própria decisão dele de bater o pênalti, né? Por personalidade do E quem garoto. ficou com a bola embaixo do braço por muito tempo ali foi o Rony, né? Eu falei, oxe, o Rony batendo o pênalti. De repente o menino foi lá e falou, não, daqui. E que golaço. Se existe golaço de pênalti, Esse foi um deles. foi. Esse foi um deles. Ele bateu com muita convicção, com muita confiança e é de quem sabe bater na bola, né? E 17 anos, né? Isso que surpreende. 17 recém-feitos. Ele fez, acho que semana passada ou 2 semanas atrás, alguma coisa assim. 17 anos, muita personalidade. Não sei não, viu, se o Dorival já não tá de olho, viu? Inclusive para essa própria Copa América. Sim. Eu acho que não, porque não tem mais tantos amistosos até lá, mas não seria surpresa o Palmeiras perder Endrick e Estevão. Falando em Endrick, ele saiu bastante chateado, hein? Saiu chateado porque minutos antes dele sair ele perdeu um gol na cara, né? Uma enfiada de bola. Será que ele saiu Guilherme. mais chateado com a atuação dele ou com a substituição? Não, acredito que com a atuação dele mesmo. Tanto que foi falado durante a transmissão, ele sentou no banco ali de reservas e ficou fazendo movimentos com a mão, né? Devia ter batido assim, devia ter batido de outro jeito. Ficou, talvez, se cobrando ali por não ter feito o gol minutos Mas antes ele é de ser novo. substituído. Ele é Ser novo. substituído. Sem dúvida Ele alguma. aprende. Isso é... Daqui a pouco ele vai ter um técnico que vai... Nossa Senhora. Aí, embora o técnico dele seja incontestável, né? Que é o Abel. Classe. Agora, pega O um Ancelotti... É outro nível, né? Meu Deus. Bom, os gols do Palmeiras que foram marcados por Lázaro, parece que está finalmente desencantando, encontrando seu lugar no Bom Palmeiras. jogador. É o segundo gol dele, né? Ele que é cria do Flamengo, né? Tava no É um Girona. jogador, Felipe, muito contestado, né? Sim. Ele era no Flamengo, chegou contestado no Sim. Palmeiras também, mas aos poucos eu acho que ele vai... Tem encontrado seu caminho. Ele vai ganhando e o aos seu poucos espaço. vai mostrando uma opção de titular no time, né? Sim. Vai lembrar que o Palmeiras no meio do ano vai perder o Endrick, mas temos a volta do Dudu, a chegada do Felipe Anderson, né? Não sei não se o Lázaro não pode pintar
num trio de ataque, com o Flaco Lopes, por exemplo, centralizado, na direita o Estevão, na esquerda o Lázaro, acho que pode ser uma opção para o Palmeiras para frente, que vai perder uma peça insubstituível, né, que é o Endrick. Mas essa decisão aí cabe ao Abel, né? Cabe ao Abel, não tem dúvida. A gente só comenta aqui as possibilidades. Eu, como palmeirense, fico feliz por termos essas opções, né? Sim. Lembrando a volta do Dudu, que também... Vamos ver como que ele vai voltar, na verdade, né? Mas sempre é um acréscimo muito bem-vindo, ele que já é histórico no Palmeiras. E assim como você, o torcedor do Palmeiras quer ver esses gols. Lázaro e Estevão, para você. Daqui a pouquinho, essa semana ainda, nós teremos mais uma vez data da Conmebol, né? Conmebol, exatamente. Sul-Americana e Libertadores no meio dessa semana. O Corinthians já joga amanhã, inclusive. O Palmeiras também vai ao Uruguai visitar o Liverpool. O Palmeiras está em negociação com um atacante do Liverpool, inclusive, lá do Uruguai. Como chama? É mais uma vez... agora me fugiu o nome. Mas agora, mais uma vez, é o Palmeiras indo captar jovens na América Latina. Fica devendo, então, para a torcida do Palmeiras. Na sexta-feira, aqui de volta, eu trago a informação. E esperamos você no próximo Arquibancada. O Jornal Conecta termina aqui. Voltamos amanhã com mais notícias de Catanduva e região. Uma ótima semana a todos e até amanhã. Até mais.